Assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Repita assim após mim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Diga amém. Toma o seu assento em nome do Senhor Jesus. Eu escolhi um tema e coloquei ali uma imagem. Por que Deus guardou a Pedro na prisão? Porque está escrito aqui no versículo de número 5, Pedro, pois, era guardado aonde? Na prisão. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E aí, Deus me deu esse tema: por que Deus guardou a Pedro na prisão? E a missionária Grazi veio com esse mesmo pensamento, que todos que estavam ali sobre os cuidados do apóstolo Paulo, nenhum deles iria se perder, porque já de antemão o Espírito Santo havia falado com o apóstolo Paulo. Escute bem isso. Temos vivido dias, irmãos, difíceis e delicados em todo o nosso país nesses últimos tempos. Sobretudo nesse ano de 2023, que começou um governo diferente e todo mundo naquela expectativa, não sabendo como será ou como serão as coisas, e assim sucessivamente. Todavia, irmãos, a sensação que aflora em nosso sentimento é de que Jesus Cristo está às portas para arrebatar a sua igreja. Gente, são muitas as dificuldades que hoje nós enfrentamos. Hoje a gente não está podendo mais abrir a boca e dizer para o filho: filho, isso aqui é pecado, você não pode se contaminar, você não pode fazer, porque já tem alguém te vigiando, policiando as suas palavras. A gente está hoje vivendo os piores dias sobre a face da terra. São dias difíceis que tudo nos mostra que está chegando o grande dia do traslado, ou seja, do arrebatamento da igreja. Agora, o que nós encontramos, ou que a Bíblia nos mostra, é que Deus muda situações. Tem situações que estão aí que não serão mudadas, porque é permissão de Deus. É o que Jesus disse aos discípulos: é mistério que todas essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então é mistério. E Jesus de antemão deixou lá no capítulo 24 de Mateus, que é o jornal de amanhã, que haveriam todas essas coisas, e que os homens ficariam escandalizados, e homens desmaiariam de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. E olha, gente, nesse poucochinho de tempo que ainda nos resta, nós vamos ver coisas terríveis. Coisas terríveis. Eu me lembro que eu sentava com a minha avó e ela dizia: meu filho, você ainda vai ver coisa nessa vida.
Eu já estou indo embora. Ela já tinha quase 100 anos. Mas você vai ver coisa ainda. E olha, quando você liga, quando você entra nas mídias sociais, você vê cada coisa. Umas engraçadas, outras coisas. Meu Deus, é inacreditável. Tudo isso é um indício de que Jesus está às portas. O mundo está mais tecnológico, né? A tecnologia, ela conseguiu dar o seu mais longo ou mais largo passo no seu desenvolvimento que deu até os dias de hoje. E tudo isso aponta que Jesus está às portas. Por que eu li esse versículo aqui? Tudo começou com Estevão. No capítulo 6, Estevão, que era um dos diáconos escolhido pela igreja em Jerusalém, tanto Felipe como ele começou a se destacar. E logo começou a se desenvolver na vida de Estevão o seu dom peculiar: pregar o evangelho com muita veemência, enfrentar os religiosos daquela época sem nenhum medo e sem nenhuma distração. E todos nós sabemos o que os religiosos, os homens grandes da época, fizeram com Estevão. Tiraram ele da cidade, levaram para um lugar ermo, e ali cada um daqueles homens com uma pedra. Paulo diz a Bíblia, lá no capítulo de número 7, os últimos versículos do capítulo, que ele estava por lá, porque quando mataram Estevão, pegaram as vestimentas e jogaram bem aos pés de Saulo. E o povo estava gostando, e a perseguição se levantou de uma forma tão acirrada contra a igreja, que isso agradou as autoridades romanas. E quando você lê no capítulo 12, está escrito no verso 1, que por aquele mesmo tempo, e aí vem a perseguição do capítulo 7, e ela vem se aflorando, vem engrossando, vem aumentando. E olha, nada dos discípulos de Cristo se titubear por causa da perseguição. Eles estavam sendo perseguidos, mas era açoitado, e a Bíblia diz que eles saíam por todos os lugares pregando a palavra de Deus. E o número dos discípulos crescendo. Começou lá, Atos 2, 120, depois Pedro prega, já não era 120, já era quase 3.000 almas, depois chegou a 5.000 almas, e foi crescendo a igreja. E junto dela, como sempre, né, a perseguição. E aqui no capítulo 12, a perseguição era muito grande, muito forte contra a igreja. E eles mesmo assim não se intimidaram. A Bíblia diz no capítulo 12, verso 1, que por aquele mesmo tempo, Herodes, né, estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. O que ele fez? Matou Tiago, irmão de João, a espada. E o povo se alegrando com tudo aquilo. E a Bíblia diz: e vendo que isto, verso 3, agradar os judeus, os religiosos daquela época, continuou mandando prender também a Pedro. Ele diz: olha, nós temos que matar o líder da igreja, porque Pedro aqui foi levantado por Deus para ser o líder da igreja lá em Jerusalém. Tinha lá os colunas com ele, João, Tiago, esse que foi morto à espada. Ele diz: olha, se a gente parar esses homens em linha de frente, a gente vai acabar com a igreja. Mas eles estavam redondamente equivocados, irmão, porque não tem como parar a igreja. Os homens aí fora estão pensando que com essas ameaças, com essas perseguições contra os pastores, contra os homens de Deus, vai parar a igreja. Não vai não, irmão, porque a igreja é de Jesus. A
A igreja é de Deus e ela não vai parar. Era uma semana festiva em Jerusalém. Era uma semana, o dia da Páscoa. Era a semana da Páscoa. E aí, quando mataram a espada Tiago e pegaram Pedro, já tinha vencido o tempo em que não podia executá-lo. Aí Herodes diz: olha, a gente vai prendê-lo, ele vai ficar 7 dias, como ele ficou 7 dias preso, e assim que terminar a Páscoa, a gente vai apresentá-lo ao povo. Ou seja, como Pôncio Pilatos fez com Jesus, depois a gente traz ele diante do povo e certamente o povo pedirá a sua execução. Ele vai ser executado. E esse era o pensamento de Herodes. E mal sabia ele que a sua sentença de morte estava mais perto do que ele imaginava. Porque no mesmo capítulo 12, você vai ver aí que em um certo dia designado, Herodes sai ao palácio, ele já tinha executado Tiago a espada. E aí o povo clamava e gritava lá embaixo: voz de Deus e não do homem. E ele, ao ouvir isso, ficou enfurecido e não deu glória a Deus. E aí Deus mandou um bicho e o feriu. E a Bíblia diz que ele morreu. Aleluia. Pedro viveu muitos e muitos anos ainda. E ele morreu bem mais cedo do que pensava. Sabe por quê? Deus não permite alguém perseguindo a sua igreja. Ele até permite, mas acabar com a igreja, jamais. O que aconteceu aqui? A Bíblia diz, no verso de número 5, que Pedro, pois então, era guardado na prisão. Eu fiquei imaginando, por que usa-se essa expressão? Pedro, pois, era guardado na prisão. Guardado na prisão? Isso não soa um pouco diferente aos seus ouvidos? Como é que se guarda alguém na prisão? Pedro, pois, era guardado na prisão. Eu disse ao Espírito Santo: Senhor, revela para mim de verdade o que estava acontecendo, porque Lucas, ao escrever, usou esta expressão: Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Sabe qual foi a interpretação que o Espírito Santo me deu? É que a vida de Pedro corria mais risco lá fora do que dentro da prisão. Sabe por quê? Porque lá fora era uma semana festiva, a semana da Páscoa. Final de semana importava eles sacrificarem a Páscoa. Como Pedro era seguidor nato de Cristo, ele seria reconhecido lá fora e certamente alguém o mataria. Deus, sabendo disso, diz: ó, eu vou preservar a sua vida, Pedro. Tem algumas prisões que vêm na sua vida, irmão, e você pensa que é para te matar, é para destruir você. Deus me manda te dizer, isso não é para acabar com a sua vida, não. É Deus te guardando, é Deus te livrando da morte, de algumas situações. Aquilo não era açoite de Deus para com a vida de Pedro, mas Deus estava guardando a vida de Pedro. Porque se ele, lá fora, como todos o conheciam e sabia que ele era o líder da igreja, uma semana de festa, ele seria executado lá fora, amando dos religiosos. Então diz: olha, eu vou guardar o meu filho até essa perseguição passar. Oh, meu, tem hora que Deus nos coloca lá na cova de Adulão. Tem hora que Deus nos leva para o deserto. Não é para matar você de fome, de sede, não. É para cuidar de você. Pedro, pois, era guardado na prisão. E olha, irmão, tinha uma comitiva de soldados ali. A Bíblia diz que tinha 16 soldados. Já pensou, irmão, que covardia?
Se a gente olhar para o lado errado, 16 soldados para guardar um preso cuja as mãos e os pés estavam com correntes. Estava preso ali na prisão, amarrado pés e mãos, e ainda na frente da porta da prisão 2 soldados, e mais afastado assim os demais 14. Era ao todo 16, um quaterno de soldados para cuidar de um homem. Sabe o que eu vejo aqui? Isso aqui é a provisão de Deus. Porque você sabe que às vezes pessoas assim podem ser mortas dentro da prisão por um preso, por alguém que, né? Então tinha 16 ali para aguardar a vida de Pedro. Oh, irmão, entenda. Quando Deus te coloca em certas situações que você não entenda, faça como Pedro, durma tranquilo, aleluia, descansa em paz, porque Deus sabe o que faz. Eu sempre digo, o cristão só morre na hora que Deus quiser. Na hora que Deus quiser. Se não for a tua hora, meu filho, essa luta aí, esse probleminha, isso jamais vai acabar com a sua vida. Você vai vencer para a glória do nome de Cristo. Gente, Tiago morre pela sua fé. Pedro, pela mesma fé, é salvo da prisão. Que contraste! A Bíblia fala que alguns, pela fé, escaparam do fio da espada. Só que outros, pela fé, passaram pelo fio da espada e foram mortos. Mas nenhum deles abriram mão de suas convicções de fé e de servir ao Senhor. Como Estevão, que eu citei aqui, que quando estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele olha para cima, aleluia, ele olha para cima e ele diz: eis que eu vejo os céus abertos, e eu estou vendo o Filho do Homem, à direita de Deus, e ele diante daquilo, aqueles homens, e ele contando essa experiência, não estava com medo das pedradas, não, ele não estava com medo da morte. Aqueles homens mais enfurecidos pegaram pedras e cobriram Estevão de pedradas, e ele morreu, mas ele viu o céu aberto, como que: pode vir para cá, só para cá, Estevão, nós estamos te esperando aqui. É isso que vai acontecer com você. Então aguente firme. Essa prisão, esse deserto, essa dificuldade não vai durar a vida inteira. Sabe por quê? Porque com Deus há sempre um final feliz. Eu estou caminhando para o final. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Essa palavra aqui, contínua, é uma palavra grega que significa eknes. E eknes tem o significado de determinado, orando seriamente, ou seja, orando com propósito. Por isso que está escrito: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja orava com propósito. A igreja orava com confiança: Senhor, olha, guarde a vida de Pedro. Mas Deus testificava e dizia em seus corações: fique tranquilo, eu estou guardando meu servo Pedro, eu estou guardando a vida dele. Você precisa entender os levantes que acontecem na sua vida, as lutas, perseguições acirradas. Você precisa entender que Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando. E eu finalizo dizendo o que foi que Deus fez. Um dia antes de Pedro ser executado, preste atenção o que aconteceu. Um dia antes, era noite,
E no dia seguinte ele seria apresentado ao povo e morte por execução, seria executado. E é interessante que a Bíblia diz que quando Deus enviou o anjo, Pedro estava dormindo. Eu achei interessante, porque quem sabe que vai morrer no dia seguinte, mas consegue dormir à noite tranquilamente? Quem sabe, irmão? Quem fica sabendo que vai morrer no dia seguinte, porque ele sabia, seria apresentado ao povo, mas a Bíblia nos mostra ele dormindo tranquilamente. Quando Deus enviou o anjo, teve que acordar Pedro, porque ele estava dormindo. Aí veio o anjo e tocou do lado dele: levanta-te, levanta-te. Irmão, quem sabe que vai morrer no dia seguinte, mas dorme tranquilamente na noite anterior. Sabe o que é isso? É confiança em Deus. É aquilo que o salmista disse lá em Salmo: deitei, eu me deitarei, dormi e acordei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Eu me deitarei, eu vou dormir tranquilo, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Fica tranquilo. Tem gente que não consegue dormir à noite. É depressão. É meio do qualquer barulhinho dentro de casa, se cai lá acidentalmente uma panela. Tem assombração em casa. Não tem assombração coisa nenhuma, irmão. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não precisa ter medo de nada. E eu vejo aqui uma serenidade, uma tranquilidade missionária, Grazi Carvalho, na vida de Pedro. Gente, quem sabe, quem fica sabendo que vai morrer no dia seguinte e consegue dormir tranquilamente na noite anterior? Só aqueles que confiam no Senhor. Como diz o Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como os montes estão à volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, cuidando de cada um de nós. E o anjo toca em Pedro e diz: Pedro, está na hora de você sair daqui. Interessante que quando toca, e Pedro imagina, porque você subitamente é acordado ali à noite, você está dormindo, irmão, alguém te toca, você até acorda, mas meio assustado, não entendendo se é sonho, E quando Pedro esboça se levantar, as cadeias caem das mãos e dos pés. Ou seja, Pedro está livre, porém ainda dentro da prisão, mas já está livre. Mas e agora? 16 soldados, e ele tinha que passar pela primeira porta, a segunda, e depois o portão, uma grade imensa lá. Era difícil Pedro sair dali. Não é difícil, irmão, quando Deus, aleluia, é aquele que está cuidando de você. A irmã não acabou dizendo aí, o processo estava parado há mais de 10 anos. De repente começou a andar e com velocidade. Velozmente. O que é isso? É a mão de Deus, irmão. É a mão de Deus que diz lá: pega esse processo que está lá embaixo e joga aqui para cima. Eu vou inverter o negócio. Não vou processar, não vou analisar nenhum desses de cima. Pega o último lá e põe para cima. Era o da Vera. Eita! Era o da Vera. É assim que Deus faz. E aí, quando tocou em Pedro, ele acordou. Interessante, irmão, que a Bíblia diz que os guardas não viram nada. Você entendeu que aquilo que Deus vai fazer na sua vida, aqueles que estão à sua volta e que não gozam do mesmo privilégio de servir o teu Deus, esse Deus que você serve, e não goza dessa mesma intimidade em comunhão, eles ficarão boiando, não vão ver nada, aleluia, e Deus fazendo, mas da onde vem tanta bênção? Eu não estou vendo nada, nem trabalhando ela está. Da onde vem tanta bênção? Vem da mão de Jeová, aquele que nos sustenta. E aí
quando Pedro se levanta, interessante que manda ele pegar todos os seus objetos. Mandou ele pegar tudo. Você vê aí que quando o anjo toca nele, está no versículo de número 7, que ele estava ali dormindo, sobreveio um anjo, resplandeceu uma luz na prisão, toca em Pedro do lado e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te. Ou seja, veste aí as suas roupas reais, veste a roupa, ata as tuas sandálias, calça bem. Pode ficar tranquilo, Pedro, eu espero você colocar o tênis. Pode colocar tranquilo. E Pedro fez, e disse mais: lança às costas o seu blazer. Pega o blazer aí, você vai sair todo bonitão aí, você vai sair todo arrumadinho, irmão. Você não vai sair todo, não, você vai sair com o seu blazer. Pega aí a sua capa, coloca nas costas, e você vai me seguir, Pedro. Eu vou te tirar daqui, eu fui enviado para te tirar daqui. E a Bíblia diz, irmão, e saindo o seguia. Ele não sabia, está escrito aqui na continuação do verso 9, que ele não sabia o que estava acontecendo, se era real, sendo feito pelo anjo. Ele não sabia, mas era real. Mas cuidava que estava tendo uma visão, quem sabe, aquela visão, aquele sonho que parece muita realidade, mas quando você sonha, acorda, é só sonho. Ele pensou que estava tendo uma visão, uma coisa que parecia real, mas não era real. Mas no verso 10, e quando passaram pela primeira e a segunda guarda, e eles não viram nada, fecharam a porta, ou chegaram à porta que dava para a cidade, a grande porta, que era juntava 12 soldados, para depois de destrancar dessa porta, 12 soldados tinham que puxar ela, porque ninguém conseguia movê-la sozinha do seu lugar para dar ou franquear passagem para alguém. Mas a Bíblia diz que quando eles se depararam com essa porta, o que aconteceu? Deus acionou o controle remoto. Sabe essa porta o sensor de presença, irmão? Tem shopping, né? Você vai chegando lá, a porta está lá, você pensa que vai bater nela, mas quando você chega uns 2 metros mais ou menos, a uns 2 passos, ela... E foi isso que aconteceu. Deus colocou sensores naquela porta. Não precisou nem do anjo pôr as mãos. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus faz é completo, é perfeito. O que Deus tem para você, você nem imagina. Paulo diz que vai muito além do nosso entendimento. Entenda o processo que você está passando, se é de prisão, se é de perseguição, se é dificuldade financeira, eu não sei. Entenda o processo, porque Deus sabe o que faz. Sabe o que aconteceu? Deus acionou o controle remoto e a porta abriu. Diz aqui no verso de número 10, a porta que dava para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou de Pedro. E aí ele foi caindo na real, porque no verso abaixo ele diz: olha, isso aqui não é sonho, não é conto de fada, isso aqui aconteceu na realidade, verdadeiramente. Verso de número 11 ele diz: olha, verdadeiramente, agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava, ou seja, a minha execução, a minha morte. Eu finalizo aqui. O que a igreja estava fazendo por Pedro? Orando. Aí a gente vê o poder extraordinário
que a oração tem. Quando você lê em Tiago 5:16, a última parte de Tiago 5:16 diz que a oração feita por um justo, não diz 2, 3, 5, diz um justo, pode muito em seus efeitos. Agora imagine uma igreja toda orando, irmão. O poder que tem a oração. E aí Pedro sai da prisão, para onde ele vai? Para a casa das Maria. Ele vai lá, a igreja está lá reunida, está orando, está meia com medo, portas fechadas, mas Pedro vai e se dirige até lá. Quando ele chega, bate na porta. Sabe como é que é adolescente, né? Adolescente às vezes está vigiando. A gente pede para todo mundo dobrar o joelho, mas adolescente fica ali. Às vezes dobra o joelho, mas está com atenção. E nesse dia foi bom, porque alguém começa a bater na porta. Uma adolescente chamada Rod vai lá até a porta. E aí reconhece, mesmo com a porta fechada, reconhece a voz de Pedro. Pedro pregava ali, naquele lugar, já há alguns dias, algum tempo. É Pedro que está batendo na porta. E ela, com tanta emoção, com tanta alegria, não conseguiu abrir a porta, mas foi avisar lá as irmãs, a igreja que estava orando. E quando avisou, você vê que muitas vezes isso acontece comigo e com você. A gente ora para Deus abrir uma porta. Deus abre a porta e você não acredita na porta que Deus abre. A igreja estava orando para Deus libertar Pedro. Quando Deus liberta e coloca Pedro de volta, e ele bate ali, aonde as irmãs estavam reunidas, os irmãos, eles não acreditam. A adolescente veio e diz: ó, Pedro está lá fora, está batendo lá. Que é isso, menina? Você está tendo, você está fora de si. Pedro está lá na prisão. Não, é Pedro, ele está lá, é Pedro mesmo. E Pedro está lá perseverando em bater, e ninguém abre a porta. Eu não sei se ele olhava assim: de repente eu vou ser visto de novo, porque ninguém quer abrir a porta para mim. E ele está lá batendo. E aí a menina insistia, até que abriram a porta. Pedro entrou e contou dos feitos do Senhor para com ele. E ele diz: verdadeiramente o Senhor me livrou. E aí, irmão, a pregação do evangelho expandiu ainda mais. Sabe por quê? Porque havia uma igreja orando. Pedro foi guardado na prisão. Evidentemente que Deus sabia que se deixasse Pedro à solta, ele seria morto naquela semana da Páscoa. Mas Deus o levou para a prisão, guardou, preservou a sua vida. E aí quando Pedro saiu, ele foi pregando em outras partes, e o Senhor confirmando a sua palavra. Fica em pé. Eu quero dizer para você que não é essa perseguição que vai te deter. Não é esse problema que se levantou contra a sua vida que vai te parar. Não vai. Pastor, eu recebi um diagnóstico do meu médico. Ah, teu médico? E o médico dos médicos deu algum diagnóstico para você? A minha mãe já recebeu tantos diagnósticos. Tantos diagnósticos. E gente que estava até torcendo para ela morrer. Ela já foi lá, pegou na beira do caixão, jogou a terrinha em cima, e ela disse: meu filho, eu estou entendendo. Porque ela sempre diz: está entendendo, meu filho? Está entendendo? Estou entendendo, mãe, estou entendendo. Olha, meu filho, eu só vou morrer quando Deus quiser. A nossa confiança em Deus tem que ser assim. Você não pode se abater. Você não pode covardemente se afrouxar diante desses problemas, não. Sabe por quê? O teu Deus é poderoso suficientemente para mudar qualquer situação. Você não precisa ter medo de ninguém, a não ser de pecar contra o seu Deus. Você não precisa ter medo de ninguém. Sabe por quê? Maior é aquele que está com você do que aquele que está do outro lado contra a sua vida. Nós vamos cantar um louvor para Deus.
nos perdoe passar aqui uns 5 minutinhos, 10 minutinhos. Hoje o culto foi corrido e eu trouxe uma palavra rápida, corroborando com tudo aquilo que nós ouvimos hoje. Você vai sair desse culto impactado, porque Deus está falando conosco desde o começo desse culto. Pastor, eu preciso de uma oração. Eu quero receber oração. Quer? Então saia do teu lugar, venha à frente. Pastor, eu preciso de um milagre, de uma intervenção de Deus no casamento. Meu trabalho não vai bem, a coisa na minha casa não está bem, a minha vizinhança lá está me caluniando, a coisa está preta para o meu lado. Você crê no poder da oração? Pedro foi liberto da oração, da prisão, foi livre da prisão, porque a igreja estava orando por ele. Quer receber oração? Sai do teu lugar e vem. Pastor, eu quero que Deus abra uma porta para mim. Ele não vai abrir só uma porta, não. Ele vai abrir muitas portas. Vem em nome de Jesus, diante do altar do Senhor.